Amados irmãos, gratidão, papai, nós estamos aqui de volta. Agora para a segunda parte do vídeo, maravilhoso estudo de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre os 144 mil, aqueles que são primícias, né? E também os que são primícias das primícias, né? Que são esses 300. A primícia das primícias, né? Isso está em Números 18, 25, né? Lá chamado de dízimo dos dízimos. Esses são as primícias das primícias. Esses são os 300, representados os 300 de Gideão. Esses que vão vencer Satanás ali nos lugares celestiais e vão lançar ele por terra. Esses 300 fazem parte dos 144 mil. Só que os 144 mil, eles tirando os 300, eles vão alcançar a perfeição mediante o sofrimento. Isso nós vamos ver hoje nesse estudo e nós vamos fazer um invocar agora. Nós vamos entender um pouco mais a respeito daqueles que são poupados também, que vão ser poupados, daqueles que vão ser rejeitados, daquele resto. O resto refere-se a Sardes, vestes sujas, os remanescentes de Alxalã refere-se aos de Filadélfia que foram desatentos, porque existe um remanescente no céu de Filadélfia e um remanescente vai ser deixado na terra, a exemplo do que aconteceu no céu. Isso tudo nós vamos tentar fazer nesse vídeo mesmo, mas agora nós vamos fazer um invocar, tá, irmãos? Vamos invocar juntos, no nome de Yahshua. Ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, porque tu é o nosso Pai. Gratidão. Ó papai, porque tu é o nosso Pai. É verdade, papai. E é por isso nós tanto nos alegramos. É verdade. Somos teus filhos. Abençoa esse estudo de hoje. Sim, papai. Prospera e confirma a obra em nossas mãos. Sim, papai. Te pedimos que nos ajude. São muitas as lutas, mas Verdade, tu, papai, nos dá vitórias sobre todas elas. No nome de Yahshua Mashiach. Somos gratos a ti. Que esta mensagem possa ser alcançada pelos irmãos e eles possam crescer, alcançar a condição de perfeito varão. Perfeito varão. Sim. É a condição de perfeição. Muito grato, papai. Gratidão, papai. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Mais uma vez, né, irmãos? Agora nós vamos continuar o vídeo anterior. O vídeo que nós estamos explicando sobre a primícia das primícias. Muito bom. Essa primícia das primícias vai ser poupada dessa terra. Antes, nós tínhamos o entendimento que os 144 mil seriam os que seriam poupados dessa terra, né? Depois, nós tivemos o entendimento que só Filadélfia teria ali o escape. Depois nós entendemos que era Filadélfia, Sardes, vestes limpas. Depois, agora nós chegamos a esse entendimento. Tudo isso por quê? Porque a criança está crescendo, irmãos. Né? É uma palavra interessante que nós vimos ali, o irmão Shaul falou, nosso irmão Shaul aqui de Belo Horizonte, ele falou assim, quando a criança começa a aprender a falar, né? É um processo. A criança nasceu dia 8 de abril de 2020, começou a falar. Não sabia nem falar direito. Não sabia, agora está crescendo, está crescendo rápido, né? Agora começa a consertar, né? Não é Mical, é Micaial, né? Porque vem da palavra Miqueias, né? Miqueias, Ias. Toda vez que a Babilônia colocou Ias, refere-se a quê? Ias refere-se a Ial.
Então é Micaial, não é Mical, semelhante ao Altíssimo, Al de Altíssimo, nada disso. Al vem de Baal, né? Baal. Então nada, irmãos, de Babilônia, sai do... É igual as denominações, né? As denominações evangélicas falam assim, nós saímos da escravidão da católica, caiu na filha da católica, continua escravo do mesmo jeito, irmãos. Porque a palavra diz, tal mãe, tal filha, né? Tal mãe, tal filha. Então, os irmãos têm que entender, quando você sair da escravidão, você tem que sair por completo. Exatamente. Né? Tirar Miguel para Micaial é uma coisa. Agora, você sair de Miguel para Mical, voltou a Al, e a palavra fala que os filhos de Israel têm que ter o nome de Ial. Vamos lá na bênção sacerdotal? Vamos. Número 6:27. Vamos começar 6:22. Ial falou a Macha e disse, fala a Arão e aos seus filhos e diz-lhe, assim abençoareis os israelitas. Está falando dos Ialdim? Não, está falando dos israelitas. Porque Ialdim é a tribo de Ialda, tá? Ialdim é a tribo de Ialda. E não é Judá, é Ialda. Então os Ialdins é referido como da tribo de Ialda. Fora as tribos de Ialda, você tem ainda as outras tribos. Sim. Quando se refere-se a Israel completa, você fala israelitas. Israelitas, todas as 12 tribos. Por quê? Os 144.000 é formado pelas 12 tribos, está em Apocalipse 7. Exatamente. Então vamos lá. Fala Arão e a seus filhos e diz, assim abençoareis os israelitas. Dir-lhe-eis, Ial te abençoe e te guarde. Ial faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Ial mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome, sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Isso aqui é uma lei, tá? Isso aqui é uma lei. Colocará o nome de Ial sobre os israelitas. Aí você fala assim, mas chegou em Micaial. Aí fala Mical. Cadê o nome de Ial em Mical? Cadê? Ele não é israelita? Nós não temos um profeta chamado Miqueias? Se tem Miqueias e a Miqueias tem Ias, a gente já viu, toda vez que tem Ias, Elias, né? Jeremias, toda vez que tem Ias é o nome de algo que foi tirado. Então Miqueias é Micaial. E eu precisava explicar isso para os irmãos. Nós começamos ali ainda com leite de Sardes, do mensageiro de Sardes, mas nós precisamos crescer e nós fomos deixando as coisas de criança para trás, né? Como diz a palavra de Shaul Paulo, quando eu era criança. Vamos achar essa passagem? Quando eu era criança. 1 Coríntios 13. Vamos lá, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13:9. Shaul Paulo, ele aponta por aquele que nós referimos que é aquele que recebeu o manto, o nome, as vestes, a missão de Yahshua. Por quê? Porque ele era Micaial, era o companheiro de Yahshua. Até que Yahshua, nós vimos lá, quando Yahshua foi nascer na manjedoura, aquele anjo veio com o seu exército e anunciou os pastores. Depois nós vemos eles andando sempre com o papai, cuidando de papai e também fazendo a ordem de papai ser cumprida. Sim. Depois nós vemos na hora que papai estava sendo ali entristecido pelo martírio, a lembrança, né, do martírio que ele ia ter que passar. Papai veio como homem, e como homem
ele também tinha medo. Como homem, ele também tinha dor. Como homem, ele também tinha o quê? O desejo de escapar, né, dessas coisas. Mas ele fala claramente, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sim. Se for possível, tira de mim, né, esse cálice. Então, mas ele se submete como alguém totalmente entregue à vontade do Pai. Verdade. Faça conforme a tua vontade, não a minha. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Aí, o papai pega e chora, né, ali de angústia, né, o seu suor. Eu falo, ele chorou pelos poros, né? Chorou pelos poros do corpo. Como uma uva que está sendo amassada, né, irmão? Totalmente. E aí o que acontece? Sai de dentro o vinho, né? Sai de dentro o vinho. Ali sai pelos poros o sangue, né, irmão? Sangue. Então, ali nós já vimos isso no vídeo anterior. Aí o que acontece? Aí vem o meu braço, ele fala assim, Isaías, né? Mas o meu braço veio em meu socorro, fazendo link lá em Lucas, o anjo veio para consolar papai. Isso. Quem é? O meu braço. O braço de Ial é Micael. Já aprendemos isso. Então, quando nós chegamos nessa passagem aqui da bênção sacerdotal, ele está falando que o nome tem que estar no nome do abençoado, né? Nós temos o nome de Ialcha. Agora nós vamos ter no nome de Micael, filho de Ialcha. Ialcha vai ser desobediente de não colocar o nome no filho dele. Por isso que é um nome Micael. Micael, porque nós já vimos que tem que ter uma observância, uma obediência. Então esse filho andava com seu pai. E seu pai é mais do que obediente. E ele falou assim, vai colocar o nome de Ial nos filhos de Israel. E ele mesmo não colocaria no filho dele? Seria o quê? Entendeu? Lógico que não. Ele vai sempre obedecer a palavra o tempo todo e sempre. Então o filho dele é Micael. Ele é o filho mais novo. Nós já trouxemos esse estudo aqui? Acho que sim. Ele era o filho mais novo. E a representação de Gideão. Gideão, ele fala assim, a minha clã é a menor, a mais fraca. A mais fraca. Fala comigo. A mais fraca. E eu sou o menor na casa do meu pai. O menor na casa do pai dele está falando, eu sou o caçula. É o link com Davi. Ele era o menor na casa do pai dele. Também é uma representação de Micael. Ali ele faz a referência de ser o menor, né? E você vê que Ial escolheu o mais novo, como escolheu Jacó, o mais novo, né? Por quê? Quando escolheu Davi, escolheu o mais novo. Por quê? Porque Ial, ele não está olhando, irmãos, a condição, muitas vezes, da arrogância, dos olhos altivos, bater no peito. Não. Ele olha o coração das pessoas. E a prova da água foi isso. Ele queria ver se a pessoa ia dar o mérito para a voz dele. Quando fala assim, se ouvires hoje minha voz, não endureçai o vosso coração, né? Por isso ele fala assim, quando ouvires hoje a voz de Ial, teu Ial, não endureçai o vosso coração, como em Meribá. Quando aquele povo foi levado à prova, entendeu? Apesar de ter visto todos os milagres, tudo, ainda o quê? Reclamaram, falando que estava morrendo de sede. E ali Ial se irritou tanto daquele povo, falou assim, esse povo não vai entrar no meu descanso. Esse povo não vai entrar no meu descanso. Fazendo o link com o pai de família. Quando o pai de família tiver entrado, fechado a porta e falado assim, agora eu vou deitar com os meus filhos, vou descansar com eles. Aí os outros começam a bater e falam assim, abra a porta, nós queremos entrar. Ele fala assim, não vou abrir não, já estamos deitados e descansando, eu e meus filhos. É o link lá.
não entrarão no meu descanso. Aqueles que desprezaram, aqueles que reclamaram, aqueles que não deram atenção, aqueles que, apesar de ver todos os milagres que Yahweh tinha feito, eles ainda murmuraram, né? Murmuraram, zombaram na prova da água, na prova da água. Então, irmãos, quando nós vamos aqui nessa passagem de Coríntios, ele está falando que certo grupo, um grupo é criancinha. São crianças no entendimento, né? Nós fizemos um vídeo sobre os 42 rapazinhos, né? Ou seja, os rapazinhos tinham saído das cidades. Qual cidade? Sabe? Cidade da Babilônia. Saiu das denominações, saiu de católico, mas eles ainda estavam o quê? Andando esmo, andando a esmo. Eles não tinham ninguém para seguir, de fato. E eles ficaram vendo Eliseu e ficou zombando de Eliseu. Falando, sobe careca, zombando dele. Aí saiu as duas ursas, massacrou os dois, fazendo um link dos 42 rapazinhos com os 42 meses de tribulação do Antimachia, que é duas ursas, quer dizer, o Antimachia e o falso profeta. Eles vão estraçalhar esses que saíram da cidade, né? Então, quando nós vemos essa passagem, Shaul Paulo, ele mostra um personagem, olha só, versículo 9. Pois o nosso conhecimento é limitado à nossa profecia, mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando vier a perfeição, o limitado desaparecerá. Ele fala, quando vier a perfeição, quantas perfeições tinha? Nós vemos duas perfeições. Aonde que estão as duas perfeições? Está no sacrifício do cordeiro. Dois cordeiros perfeitos. Dois cordeiros perfeitos. Vamos abrir essa passagem? Presta atenção, tudo na antiga aliança, ela tem uma representação celestial, tá bom? Então, fala assim, ó, 28, versículo 3. Tu lhes dirás, estas são as ofertas queimadas que oferecereis a Yahweh. Cada dia, olha aqui, todos os dias, 2 cordeiros de um ano, 2 cordeiros de um ano, perfeitos, perfeitos, de novo. Perfeitos. Cada dia, 2 cordeiros de um ano, perfeitos. Como holocausto perpétuo. Viu? Fazendo link com holocausto perpétuo. Nós já vimos que nós temos aquele cordeiro que está sentado no trono e um cordeiro que está aonde? De pé. Né? De pé diante do trono. 2 cordeiros, né? 2 cordeiros. O sexto e o sétimo. O sexto e o sétimo. Então, 2 cordeiros perfeitos. Só que ele morreu. E com a morte desse que era perfeito, ele já fez a obra da expiação que agradou Yahweh. E com isso não precisou matar o segundo. Não precisou matar o segundo. Ali tinha uma representação da antiga aliança, que eles sacrificavam 2 cordeiros perfeitos. Um de manhã e um outro no entardecer. No entardecer, fazendo representação da lua e do sol. Um astro que foi feito para governar o dia e um astro que foi feito para governar a noite. Já vimos que o sol da justiça, representação de Papai Yahweh. Já vimos a lua com as estrelas. A lua, representação de Micael, que andava sempre com o seu exército, as estrelas. Essa é assim que a Escritura conversa. Então, quando está falando aqui, Shaul Paulo, ele não está falando de Papai Yahweh, porque Papai Yahweh já tinha vindo. E depois que Papai Yahweh subisse, porque ele recebeu o nome acima de todo nome, depois do seu sacrifício ele recebeu o nome acima de todo nome. Isso está onde, irmãos? Filipenses. Vamos lá, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vamos começar. Filipenses 2, um pouquinho antes versículo 6. Vamos começar do 2,6. Ele não usurpou. Filipenses 2,6. Esse aqui é o primeiro cordeiro, tá? Esse é o primeiro cordeiro. Diz assim, ele, Yahshua, estando na forma de Yahweh, não usou do seu direito de ser tratado como Yahweh, mas se despojou,
tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. Viu o link? Papai lá, sofrendo no Monte das Oliveiras? Sim. Ele tomou forma de homem e, como homem, ele sofreu. Exatamente. Entendeu? Então, tornando semelhante aos homens. E ele falou assim, olha, do meu povo, nenhum estava comigo, porque nenhum desceu com ele. Exato. Como homem. Somente ele. Até que veio um do meu povo e me consolou. Exato. Nós já vimos, até que meu braço veio, meu socorro e me consolou. Fizemos o estudo. Em Lucas, o anjo que consolou papai no momento ali do Monte das Oliveiras. Está somente em Lucas, Escritura. Nas outras não, você não encontra isso, porque tudo é anátema. Você tem que jogar fora. Ficar só com o de Lucas. Continuando. Versículo 7. Mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte. Tornando-se obediente até a morte. É o primeiro cordeiro. O primeiro cordeiro que foi morto. A morte sobre o madeiro. Por isso, olha aqui, morte, porque ele morreu, porque ele morreu. Não é porque ele nasceu, não, porque ele morreu. Quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Yahshua. Quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Yahshua. Quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Yahshua. Quem que deu o nome de Yahshua para ele? Yahweh. Mandou quem? O anjo anunciar? Gabriel falou. Anunciou. Para Miriam, vai nascer uma criança. Você vai dar o nome de Yahshua. Vai dar o nome de Yahshua. Vai dar o nome de Yahshua. Que tem que ter nome. Agora fala aqui, versículo 8, Filipenses 2:8. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte. E morte no madeiro. Por que ele morreu no madeiro? Versículo 9. Por isso, porque ele morreu no madeiro, Yahweh soberanamente o elevou. Lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. De todo nome. Mostrando, irmãos, que o nome de Yahshua ele já tinha. Quando ele morreu, ele foi conferido a ele o nome que está acima de todo nome, o nome de Yahweh. Aí, o nome de Yahweh, com o nome de Yahweh, agora ele pode ir morar na luz inacessível e lá permanecer à destra de Yahweh. Salmo 110:1. Senta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés. Então ele vai agora morar lá. E quando ele mora lá, ele não pode mais se rebaixar. Por quê? Porque ele recebeu o nome de Yahweh. Exatamente. Ele não pode mais se rebaixar. Então ele coloca um para ser o seu substituto, um herdeiro. Exato. Um filho dele no lugar dele. Entenderam? Então, isso eu precisava falar com você. Versículo 9. Por isso Yahweh soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, o nome de Yahweh, a fim que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre. Ou seja, pelo sangue de Yahshua que ele foi elevado. É pelo sacrifício de Yahshua que ele recebeu o nome de Yahweh. Entendeu? Então, ele colocou a condição das orações serem bem recebidas, vai ser o nome do sacrifício de Yahshua. Exato. É pelo nome de Yahshua. Pelo sacrifício que Yahshua fez. Por isso que é morte no madeiro e é por isso que ele foi sobreexaltado. Sim. Então, quando se chega a Yahweh pelo nome de Yahshua, Yahweh se lembra do que foi a obra do seu filho. Meu filho morreu no madeiro e foi expiação para o povo. Então é o nome de Yahshua, vai dobrar todo o joelho. Vai ser adorado? Não. Vai ser dobrado, vai reconhecer o que ele fez. Vai reconhecer o que ele fez. E ele pega a veste agora embebida de sangue e coloca num filho, no seu primogênito. E esse primogênito carrega agora
a veste sacerdotal e quando ele se apresenta para orar, não precisa mais matar nenhum animalzinho. Não precisa mais matar nenhum animalzinho, porque é ele com aquela veste com sangue, e olha para ele e fala assim, já foi expiado o pecado. É muito lindo. Entenderam, irmãos? Muito lindo. Então, por isso que não precisava mais matar dois cordeiros perfeitos, porque o primeiro já foi suficiente. Mas ele queria mostrar que existia 2 cordeiros que eram dignos de ser mortos. Essa é a representação de quem? De Isaac. Isaac representa Micael. Tremendo. E Micael também era um cordeiro dos 2, o segundo. Perfeito. É um cordeiro, os 2 perfeito. Micael também perfeito. E aí, o segundo foi poupado pelo primeiro. Já foi preparado um cordeiro. O primeiro já liberou o segundo. Liberou a vida de Isaac. Exatamente. Entenderam? Liberou a vida de Isaac. Isaac não precisou passar pela morte, porque foi preparado um primeiro cordeiro. Representação do segundo, que foi poupado pelo primeiro. Primeiro precisa entender isso. Por isso que fala na antiga aliança, 2 cordeiros perfeitos. Então, voltamos agora para a passagem de Filipenses. Não, quando eu era criança. Vamos lá. Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 13, 9. Pois o nosso conhecimento é limitado a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, olha, o segundo cordeiro, quando vier o segundo cordeiro, porque o primeiro cordeiro, ele foi para a luz inacessível, e lá não pode descer, porque se ele descer de lá, ele está colocando-se numa condição inferior. E Al não quer que ele saia de lá de maneira alguma. Ele não pode mais se abaixar. Não pode ser. Ele se abaixou na condição de homem. Para aquele propósito. Agora ele não se abaixa mais. E aí, baixou naquele propósito, foi sacrificado e por causa do sacrifício recebeu o nome acima de todo nome, subiu para a luz inacessível, assentou à destra da majestade e ao Supremo, conforme Salmo 110, 1, e ali permanece para sempre. Gratidão, papai. Gratidão. Ali continua. 10. Mas quando vier a perfeição aqui é o segundo cordeiro. O que é limitado desaparecerá. Por quê? Porque ele vai explicar. Ele vai interpretar a Escritura. Quando eu era criança, ele está falando aqui na condição de quê? De rapazinho. Ele era, né, como Sarnes ali, rapazinho. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Aí ele fala, agora vemos por espelho de maneira confusa, e depois veremos face a face. Veremos aquele que é face de Al. Exato. Micael, irmão, Micael significa semelhança de Al. Micael significa semelhança de Al. Entendeu? Por quê? Porque Yalcha foi sobreexaltado e foi para a luz inacessível. Agora ficou aquele que era sexto e agora recebe o manto do sétimo. Ele se torna o sexto e o sétimo. O sexto e o sétimo. Ou seja, numa mesma pessoa, o que era face esquerda, agora ele recebeu a face direita. Então se tornou numa só pessoa a face esquerda e a face direita de Ial. O sexto também é o sétimo. Exato. O sétimo anjo. Versículo 12. Agora vemos em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face, ou veja, veremos aquele que se tornou face também direita. Exato. Ou seja, face a face, eu verei exatamente como eu sou visto. Por quê? Porque esse também participou da criação. Quando fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está falando de 2 que eram perfeitos. 2 perfeitos, Yalcha e Micael. 2 cordeiros perfeitos. Aí fez um homem com 2 faces, a face direita e a face esquerda. Mostrando que Shaul Paulo está falando, quando eu ver aquele que é perfeito, aí eu vou me ver nele. Por quê? Porque ele é meu pai, ele me criou.
É isso mesmo. Participou da criação junto com Yahshua. Yahshua e Micael fizeram o homem. Por isso que papai Yahshua está falando assim: o meu braço vem em meu socorro. Meu socorro. Aquele que executa a vontade vontade dele. É muito tremendo. Vamos lá. Versículo 12. Agora vemos em espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Fazendo link com o quê? Qual que é a sexta haste do candelabro? Temor. Não, a sexta é temor, perdão, a quinta. Ah, tá. Shaul Paulo. Shaul Paulo, conhecimento. Conhecimento. Aí nós vamos pegar aqui, a palavra fala assim, ó, dos filhos originais de Yahshua, que é haste, o quê? Natural. Foi arrancada. Foi arrancada para que eu fosse enxertado. Acha para mim, por favor. Enquanto os irmãos estão achando aqui, olha só, versículo 13, Shaul Paulo fala: agora, portanto, permanece a fé, a esperança, o amor, e essas três coisas, a maior delas é o amor. E faz o link com o quê? Ele está apontando das três coisas, o maior é o amor, apontando para Filadélfia, que significa amor entre irmãos. Ele fala dessas coisas, ele está dando a dica aqui para você. Tremendo. O perfeito vai vir na era de Filadélfia. É muito forte, ele fala, está dando todas as dicas. E permanece o quê? O amor. E ele fala apontando, olha, o mensageiro de Filadélfia é o amor. É aquele que faz o amor entre os irmãos. É o amor entre os irmãos. É o amor entre os irmãos. Apontando para Filadélfia. Nós vamos abrir em Romanos 11, olha só, Romanos 11, 16. Vamos lá, Romanos 11, 16. Aqui, irmãos, aqui nós temos uma equipe. Por quê? Porque o exército, ele trabalha junto. Tá entendendo? Aqui nós somos irmão, quando o irmão tem um imprevisto, nós temos um outro ancião que vai acompanhar, vai ajudar, vai aconselhar. Nós temos outros irmãos aqui. Por quê? Porque o exército é a representação da igreja, irmãos. A igreja é um corpo, entendeu? É um corpo que anda junto, que se ama. Eles estão interligados, entendeu? Eles estão interligados ali, eles agem juntos. E nesse corpo tem uma boca, né? Tem uma boca, né? Então, vamos lá. Que funciona. Assim funciona, duas faces de uma boca. 11, Romanos 16. 11, 16, diz assim: e se as primícias são santas, ó, se as primícias, 144 mil são santos, a massa também será. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Viu aqui? Ele está falando do candelabro. É muito forte. Entendeu, irmãos? Ele está falando do candelabro. Ele está falando do candelabro. Isso aqui faz um link com Isaías 11, 2. Né? Isaías 11, 2. Ele fala: se a raiz é santa, os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram cortados e tua oliveira silvestre fosse enxertada entre eles, para te beneficiares com eles da seiva da oliveira, não te vanglories contra os ramos. E se te vanglorias, saiba que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Porém dirás: foram cortados os ramos para que eu fosse enxertado. Muito bem, eles foram cortados pela incredulidade, e tu estás firme pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Teme a Ial. Teme a Ial. Porque se Ial não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Né? Nem a ti poupará. Vê então a bondade e severidade de Ial, a severidade para os que caíram, fazendo um link com os que caíram, fazendo um link lá com Judas 1,6. Aqueles anjos que perderam a primazia. Perderam a primazia. Faz um link aqui, ó,
com Romanos 11:16. Porque eram primícias. Eram né? primazia, primícias, né? Né? Primazia, primícia. O anjo que perdera a primazia, perdera a condição de primícia. Se fala, está arrancado e foi lançado por terra para eu te encaixar, Shaul Paulo. Vem então a bondade e a severidade. Severidade é dureza, não é maldade, é dureza. Dureza, exigência dura, exigência de fidelidade. A bondade e a severidade a severidade para os que caíram. E a bondade para contigo, se perseverares na bondade, ou seja, no amor. Do contrário, tu também serás cortado. E eles não se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Ial é capaz de o enxertar novamente. Enxertar novamente, aqui ele está falando, olha, os de Sardes, ele fala assim, olha, eu vou escrever o nome de vocês novamente, eu vou enxertar vocês novamente. Aos vencedores, olha, depois que vocês passarem pela prova da tribulação, aí na tribulação que vai ter sobre o mundo inteiro, e vocês vão morrer pelo meu nome, vão dar testemunho de Yahshua, porque foi fiel até a morte, Sim. e guardar os mandamentos de Yahweh. Então eu vou enxertar vocês novamente. Sim. Eu vou escrever de novo o nome de vocês no livro da vida e nunca mais apagarei. Nunca mais apagarei. Nunca mais apagarei. É o link aqui que Shaul Paulo está falando. Vão ser enxertados novamente. Vão ser enxertados. Se não permanecer na incredulidade. Por quê? Porque esse que veio no final dos tempos, eles totalmente deram descrédito. Assim como aconteceu com o Papai Yahshua. Eles não creram na mensagem de Papai Yahshua e não creram nesse que foi enviado no final dos tempos. Eles foram incrédulos. E por quê? Foram incrédulos, foram arrancados. E nessa condição, eles permanecem até que eles voltem a crer. Por isso que Shaul Paulo está falando aqui, ó, no versículo 23. Diz assim, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Ial é capaz de o enxertar novamente. Muito bom. Viu? É capaz de o enxertar novamente. Com efeito, se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza e contra a natureza fosse enxertado na oliveira cultivada, com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira a que pertencem. Então, amados irmãos, quando Shaul Paulo ele foi enxertado na palavra, ele foi enxertado ali no candelabro, ele foi tirado hastes ali e lançado no abismo. E Shaul Paulo, dentre os filhos de Adão, foi escolhido para ser encaixado ali como um ramo, aquele que alcançou a perfeição. Muito forte. Né? E ele alcançou a perfeição por meio do quê? Do sofrimento. Do sofrimento. E nós vamos entender, nós vamos trazer um vídeo, vamos explicar da morte de Shaul Paulo. Ele não foi decapitado, vocês vão entender. Ele não foi captado, isso aí não está na escritura, e eu vou mostrar para vocês na escritura como ele morreu. Isso também foi uma enganação da Igreja Católica, tá, irmãos? Vou trazer esse estudo para vocês. Voltando aqui. Então, nós vimos que ele foi enxertado, e ele foi enxertado o quê? Na quinta haste, que é o espírito de conhecimento. E ele mesmo faz o link lá em Filipenses, que ele fala assim, ó, quando vier aquele que é perfeito, ele está falando assim, ó, nosso conhecimento é limitado. É limitado. Olha só a humildade dele. E ao dar a ele a condição de espírito de conhecimento, e ele fala, apontando para o cesto. Ele apontou para o cesto, falando, não, esse cesto aqui, ó, que merece, entendeu? Sendo que Ial deu para ele o quê? O espírito de conhecimento. Deu a ele o espírito de conhecimento, mas ele, ao invés disso, ele aponta para o cesto. Faz um link com Apocalipse capítulo 9, que
quando foi os anjos tocar a trombeta, ele apontou para o sexto, Micael. Sim, entendeu? Muito bom, irmão. Muito Entendeu? bom. É muito tremendo a palavra falando, né, irmãos? Muito. E eu acabo que eu deixo o papai falar e o papai vai conduzindo aqui aonde ele quer, né, irmãos? É verdade. Gratidão. Nós vamos falar agora, a gente já tinha falado de Números 18, 25, falamos sobre as primícias no vídeo anterior, a primícia das primícias, né? Então, os 144 mil são as primícias. E os 300, né? Os 300 que vão ser levantados, vão alcançar a perfeição sem sofrimento. Sem sofrimento. Estes vão verdadeiramente ascender para jogar por terra Satanás e seus anjos. Eu quero mostrar para vocês a respeito disso, a respeito dos filhos. O objetivo dos filhos é ser levado à perfeição. A perfeição. Isso está em Hebreus, né? Vamos lá. Hebreus. Amados irmãos, vamos lá. Hebreus 2, né? Hebreus 2, versículo 10. Olha só. Hebreus 2, 10. Daquilo que a gente já falou. Qual o objetivo? Né? De Ial. Qual que é o objetivo de Ial? O objetivo de Ial é conduzir muitos filhos à perfeição. À perfeição. As primícias das primícias, nós já vimos, as primícias são 144 mil. O objetivo é os 144 mil serem perfeitos. Esse é o objetivo, 144 mil perfeitos. Mas existe um grupo que não vai precisar passar pela morte para alcançar a perfeição. E o restante, a grande maioria, vai ter que passar pela morte. Então nós vamos abrir aqui, ó. Hebreus 2:10. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, aquele que se tornou Ial forte e valente, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio dos sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Como o iniciador foi Yahshua da salvação deles, ele levou, dando o exemplo do sofrimento, e por isso, ele recebeu o nome acima de todo nome, e deu a Yahshua o nome de Ial, e com isso eles conseguiram subir, né? Yahshua, que recebeu o nome de Ial, subiu para a luz inacessível e lá fez morada. Sim. Para subir para a luz inacessível, irmãos, não é qualquer um que é convidado, não. Entendeu? Não é qualquer um que é convidado. Para subir na luz inacessível tem que estar na condição de perfeito. E a gente nem está falando para morar, não. Para morar, só aquele que recebe o nome de Ial. Aquele que é convidado para se apresentar diante de Ial. E a gente já viu que o Apocalipse capítulo 8 fala dos 7 anjos. Os 7 anjos ali em Apocalipse 8 recebem trombetas e eles comparecem diante de Ial. É a condição dos 7 candelabros. Na realidade, eu quero explicar isso para vocês. Não fala 7 candelabros, são 7 hastes. Sendo a primeira, o quê? O caule. E sai 6 hastes. Os ramos é a representação. A árvore tem um cálice e com a sua raiz. E sai o quê? Os ramos, representação das varas. Sim, galhos também. Né? As varas ou galhos. E esses são a representação de filhos. Os filhos ali.
que geram frutos, né? Os galhos ali têm forma... Os filhos diretos, né? Direto, sai direto do caule, né? Então, aqueles 7 espíritos de Ial são 7 personagens. Esse é um estudo que eu vou trazer depois para os irmãos sobre os 7 espíritos de Ial. Sendo que, quando fala, se ele foi enxertado, Shaul Paulo foi enxertado na condição de quinto, é porque houve vaga. Houve vaga, porque filhos de Alxa originais perderam a condição para filhos de Adão. Exato. No caso, Shaul Paulo é o único que é enxertado no quinto, na quinta haste. Espírito de conhecimento. Aí, quando nós vamos ler aqui, o objetivo é levar os filhos à perfeição. Os primeiros filhos levados à perfeição são referidos como 7 anjos, que é a representação dos 7 espíritos de Al, sendo que a haste principal é o espírito de Alxa. Sim. O espírito de Alxa. E Alxa é o primeiro, que alcançou a perfeição, primeiro. Depois os demais. Já vimos também que Micael é o próximo, porque é o primogênito de Alxa, a receber, e depois os demais. E eles receberam por meio do sofrimento. Nós vimos Micael, ele é poupado do sofrimento. Por quê? Porque ele alcança a perfeição sem ter precisado passar pelo sofrimento. Porque o pai dele o ajudou. E como ele era obediente, ele foi poupado. E Ial poupou ele. É representação de Isaac. Foi providenciado um cordeiro para que fosse morto no lugar dele. Entendeu? Você vê que ali, o próprio Isaac levou ali o feixe de madeira, né? Foi tudo, falou assim, pai, eu estou vendo tudo aqui pronto, mas eu não estou vendo o cordeiro. Aí o pai fala, Ial proverá. E ali ele parado, você vê que ele amarrou os bracinhos dele, né? Para ele não se debater, ele deixou ser amarrado, ficou quietinho, como ovelha muda ali, e ele não abriu a boca esperando ser morto. Só que o pai dele já tinha preparado, né? O Pai Celestial já tinha Ial Supremo, já forte. Tinha preparado para ele aquele que morreu no lugar, que é Ialxa, né? E ele por isso foi poupado, alcançou a perfeição sem sofrimento. Então, nós vemos os outros espíritos de Ial ali, né? Nós vamos fazer um estudo específico a isso, e eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. É um estudo maravilhoso para você entender sobre o candelabro, a representação do candelabro. Aí, o que acontece, irmãos? Acontece que o versículo 10 fala assim: convinha de fato por aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos agora levar-se à perfeição por meio de sofrimento, o iniciador da salvação deles. Ou seja, Ial, forte e valente, quer trazer muitos filhos agora, no final dos tempos, à perfeição. Ele começou a obra na era de Esmirna, e a era de Esmirna é: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Esses passaram pelo sofrimento e alcançaram a perfeição. Só que eles estão aguardando agora que seja feita justiça em favor deles. Por quê? Porque eles precisam daquele que vai ressuscitar eles, que é chamado de último Adão. Tornou-se o Espírito que dá a vida. Esse Espírito que dá a vida está na terra e nasceu homem, junto com seus exércitos, que é o seu povo. Ou seja, dentro do meu povo não tinha ninguém comigo. Papai Alves falou, porque ele desceu sozinho. Final dos tempos, Micael, ele desce com todo um povo, todo um grupo, exército de estrelas, desceu com ele na terra. E ele agora está juntando esse exército. Mas desse exército, você vai ver que é um grupo menor que vai subir. O restante vai ser acrescentado no final. E com os escolhidos da era de Esmirna,
os escolhidos da era de Pérgamo, os escolhidos da era de Sardes e o remanescente que vai ser deixado na terra. E os 300 que vão ascender, que vão somar com os remanescentes que estão lá em cima. É um estudo que eu já trouxe aqui. Representação da tribo de Benjamim, que não desceu ao Egito. Sim. Aí, esses escolhidos que vão formar os 144 mil, sendo que os primeiros já passaram pelo sofrimento. Eles estão aguardando receber o corpo novo. E eles estão debaixo do altar do sacrifício, está lá em cima. Está esperando que aquele que é de direito suba, destrone Satanás, jogue aqueles demônios por terra e purifique o templo celestial. Para quê? Para que eles possam receber a herança deles no tempo devido. Sim. Porque eles estão inscritos para habitar em Al-Shalom. Sim. Né? Então vamos lá. Esse grupo agora, irmãos, esse grupo que está agora na terra, porque os de Esmirna e de Pérgamo morreram, estão no céu, aguardando. Eles estão debaixo do altar do sacrifício, na parte exterior do templo, átrio exterior. Eles foram como libação, como sacrifício, como Shaul Paulo referiu, como uma libação para Yahweh. Esses de Esmirna. Por isso que os de Esmirna refere também o que? Shaul Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou do Mashiach. Ou seja, imitou a morte de Yahshua, vocês também imitam a minha morte. Né? Morreu por uma causa maravilhosa. Chegou agora o final dos tempos. Nesse final dos tempos, nós temos Sardes, e nós temos Filadélfia. Nós temos uma promessa para Sardes. Os vencedores de Sardes, eles vão fazer o quê? Vão receber vestes brancas. Isso. E vão ser introduzidos na condição de sacerdotes. Porque o sacerdote ele usava veste branca de linho. E eles vão servir no templo. Por isso a promessa. Os de Filadélfia, eles são seres celestiais que desceram na terra no final dos tempos. É o povo que ele falou assim, Micael, que se mantém, que se conserva junto dos filhos do seu povo. É seres celestiais como ele. Desceram, nasceram como homem, agora ele está juntando esse grupo. Ele está juntando esse grupo. Esse grupo, irmãos, que está sendo juntado, ele tem um prazo para fazer isso, de 1260 dias. E ele também ajunta para junto desse grupo os que são de Sardes, são descendentes de Adão, mas mostraram também valor. Sim. Mostraram que tem valor para Yahweh. Mostrou que tem valor para Yahweh. Você vê que eles saíram das denominações, saíram da católica, saíram do jugo. E eles vieram para junto de Micael, ouvindo a voz de Micael, obedecendo orientação e se purificando, se santificando para servir no templo. Porque para servir no templo existe uma preparação, uma santificação. Não se chega lá de qualquer maneira. Nós temos dois grupos. Um grupo de Sardes que é referido, aí em Sardes, a uns poucos que não sujaram suas vestes, andarão comigo vestidas de branco, porque são dignas. Esses são Sardes, vestes limpas. E os de vestes sujas são aqueles que não andam com o mensageiro de Filadélfia. Porque você tem que lembrar, de Sardes que nasceu o varão, e é de Sardes o varão que formou Filadélfia, a mulher. Esse que saiu de Sardes é referido que andarão comigo. E os que permaneceram em Sardes, né, vamos falar assim, por quê? Porque, infelizmente, o mensageiro de Sardes, ele traz a mensagem daquilo que ele ouviu das denominações. O seu ensino é limitado, o seu estudo é limitado. Ele trouxe os nomes e trouxe algumas verdades, mas se limitou a isso. Por quê?
Porque o objetivo era tão logo a criança nascesse e foi arrebatado para Ial e seu trono, que é referido Micael, que é a face de Ial, e o trono de Ial, que é Gabriel, que estão na terra, era para ele observar a mensagem e se converter à mensagem. Mas, no entanto, ele preferiu manter a sua carreira solo, solitariamente, não agregou com Filadélfia. E por isso ele ficou naquela condição de Sardes vestes sujas. Esses vão ter que passar pela tribulação e eles vão ter que morrer na tribulação, mas vão fazer parte dos 144 mil. Farão parte dos 144 mil. Por isso essa passagem, irmão, essa passagem fala assim, sobre os remanescentes de Al-Shalom e o resto. Isaías? Vamos lá. Isaías 4:3. Vamos lá. Isaías 4:3. Isaías 4:3. Vamos lá. Diz assim, ó, Isaías 4:3. Então o resto de Sião, grifa aí, resto. Então o resto de Sião, Sardes vestes sujas, e o remanescente de Ial-Shalom, ou seja, desatentos de Filadélfia, serão chamados santos, a saber, o que está inscrito para a vida em Al-Shalom. Serão chamados santos. Serão chamados santos, a saber, o que está inscrito para a vida em Al-Shalom. Ou seja, eles vão conquistar novamente aquela condição de serem enxertados. Por quê? Porque Apocalipse 12:1 fala, aqueles que vão escapar, aqueles que estão inscritos. Se esses aqui são parte de Filadélfia e o outro é parte de Sardes, e eles não são arrebatados, vamos falar assim, não vão ascender, é porque o nome deles foi tirado. Foi encontrado nele uma condição que eles se tornaram rejeitados por Ial. Aí, isso aqui, irmãos, ele faz um link com o quê? Faz um link com Apocalipse 3, né? Vamos lá, Apocalipse 3, vamos falar o mensageiro que não está fazendo o quê? Observando. Ele não está observando e nem está consolidando o resto que está para morrer. Olha só, Apocalipse 3, versículo 2. Apocalipse 3, versículo 2. Torna-te vigilante, falando ao mensageiro. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. Olha aqui, você viu ali que nós lemos Isaías, está falando assim, que eles têm um grupo em Sardes que está para morrer, e você, mensageiro de Sardes, tem que consolidar a fé deles para que eles permaneçam firmes. E você não está fazendo isso? Por quê? Você está preocupado em marcar data? Então você perdeu o foco, marcou data, se envergonhou, desaparece, aí aquele que cuida do seu canal fica postando coisa antiga sua, porque você sumiu. E aqui está falando assim, torna-te vigilante, quer dizer, toma sua postura de mensageiro de Sardes, vai consolidar a fé desses, ao invés de desaparecer, fugir. Esse resto fez link com o resto de Sião, que nós lemos aqui, irmãos. Isaías, né? Fez o link com Isaías. Vamos lá, Isaías de novo. Isaías 4. Versículo 4. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo né? 3. Versículo 3. Olha só, diz assim. Então o resto de Sião, põe em parênteses, Sardes vestes sujas, e o remanescente de Ial-Shalom, aqueles que vão ficar para trás, porque beberam a água de forma desatentos. O primeiro grupo de Gideão é que estava com medo. E ficava só nesse assunto. Está com medo de vacina, está com medo de vacina, está com medo de Macron, está com medo apavorados diante de razão do filho de Romelias. Eles ficaram totalmente desnorteados com esse assunto.
ficou querendo fugir. Ó, quem está com medo, vai embora, foge. Foi. Fugiu para a montanha, ficou observando de longe. O segundo grupo foi levado a beber água na fonte. O segundo grupo é Filadélfia, e tem os desatentos e tem os atentos. Os atentos traziam água à boca e esses foram reparados como 300. Exato. O que foi reprovado é chamado de remanescente de Oxalã. São seres celestiais, desceram e vão ter que passar também pelo sofrimento. Vão combater o antimachia junto com Sardes. Exatamente. Vestes sujas. Sardes, vestes sujas, também vão unir, né, a esses desatentos de Filadélfia para combater o antimachia aqui. Eles também fazem parte dos 144 mil e é vontade de algo que eles passem pelo sofrimento para que eles alcancem a perfeição. Por isso que é muitos. Por isso são. Aí papai fala assim, são poucos, né? Perguntaram ao papai lá em Lucas, são poucos que se salvam? Aí papai falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão, porque vão ter que passar pela tribulação para alcançar a condição de perfeição. Por quê? Porque eles vão ter que ser purificados pelo fogo, né? Eles vão ter que passar pelo fogo, né? É o link com o quê? É o link com aqueles três, Ananias, Azarias e Misael. Você sabe que Is é Ial, né? Então, eles foram lançados aonde? Na fornalha. Na fornalha ali de Babilônia, né? Nossa. Na fornalha. Então, eles foram lançados na fornalha. Então, ali o objetivo é para purificação, né, irmãos? Eles têm que ser muito fortes, eles têm que ser ali muito valentes, né? Mas eles serão. E ali eles vão novamente ter os nomes inscritos para a vida em Oxalã. Ele é os amigos, né, irmão, de Daniel, né? Ele é os amigos de Daniel, né? E você lembra que um anjo, ele se apresentou lá dentro, sim, né? Sim. Ele consolou eles lá dentro, né, irmãos? Consolou eles lá dentro. Então, quando a gente leu essa passagem, a gente viu o resto de que o mensageiro de Sardes não está consolidando, faz um link com o resto e faz um link com aquele resto de Gideão, né? Esse resto de Gideão que está em Juízes 7. É um pouco cansativo, eu sei, irmãos, mas mais cansativo é passar pela tribulação, né? Não é? Então, conforme papai falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, né? Juízes 7. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Juízes 7, você vê aqui, quando ele fala assim, o resto do povo, né? Mandou que fosse observar de longe. É o que acontece hoje com os de Sardes, né? Olha só, ele fala assim, versículo 3 fala. Vamos pegar aqui, ó, versículo 3. Juízes 7, 3, né? Diz assim, uma coisa interessante olha para você ver como é que são as coisas, né? A palavra fala que o mensageiro de Sardes tem fama de estar vivo, mas está morto. Aí Ial fala assim, olha, leva esse povo, quem tiver medo, que volte para sua casa. Olha só, Juízes 7, 2. Então Ial disse a Gideão, o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas. Querendo fama. Olha só. Poderia gloriar-se disso.
Por isso que fala o mensageiro de Sardes, tem fama, quer dizer, está se gloriando, tem fama de estar vivo, mas está morto, porque gosta de fama, irmãos, gosta de fama. E aqui ele está falando, olha, eu não posso colocar esse exército todo para guerrear, não, porque eles vão se gloriar-se disso. Porque foi dito, né, irmão? Quem te apresentou os nomes? Quem que falou isso para vocês? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem fez aquilo outro? Ou seja, está se gloriando. Nossa! Está se gloriando. Quem fez isso? Quem fez aquilo? Fez isso, isso. Fica se gloriando. Então, se Ial coloca ele na condição de jogar junto ali com Micael, o exército, vai se gloriar de tal forma, e a gente já viu, aquele que se exalta, ele será humilhado. É a condição, irmãos, que tem que ter humildade, irmãos. Por quê? Porque Ial falou assim, olha, não posso dar para esse. Nossa. Não posso dar para esse grupo, porque eles já são orgulhosos com pouca coisa. E as custas de Ial quer ter fama? As custas de Ial quer ter fama. Se com pouca coisa eles já são orgulhosos, se eles derrubarem Satanás, aí eles vão falar assim, nossa, então é na força do meu poder. Percebe? Aí Ial fala assim, não vou permitir isso não. Olha só, diz assim, versículo 2, então Ial disse a Gideão, o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas. E dizer, foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte e escape para o monte. Aqui fala o resto, na Bíblia do celular, olha só. Olha só, Juízes 7,3 diz assim, ó, agora, pois, proclama os ouvidos de todo o povo. Quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gelboi. 22 mil homens voltaram e restaram ainda 10 mil. Observe de longe, ele está falando aqui. Observe de longe. Observe de longe. A gente vai lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Olha só. Observe de longe. Ele fala, versículo 3. Capítulo 3 de Apocalipse. Lembra-te, falando ao mensageiro, portanto, como recebeste e ouviste, observa-o e converte-te. Fazendo o link aqui, ó, com esse resto que mandou os 22 mil ir para o monte e ficar lá observando de longe. Observar de longe é o que hoje esse Sardes vestes sujas, ele observa Filadélfia de longe. Observa o que Filadélfia está fazendo de longe. Então, observe, viu a palavra-chave unindo os dois textos? Viu o resto unindo os dois textos? Então, quando nós estamos vendo aqui, irmãos, olha só, versículo 7, Juízes 7:7. Depois da prova da água, então Ial disse a Gideão, é com os 300 que lamberam a água, trazendo até a boca, que vos salvarei e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto volte para suas casas. O resto que está para morrer. Esse resto que está para morrer, que volta para suas casas, fazendo um link com Apocalipse 3, faz um link também com Apocalipse 12. Olha só, Apocalipse 12, versículo, isso 17. Aqui, 17. Apocalipse 12:17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto. O resto. Porque lá na prova d'água ele falou assim, agora o resto, junta aí os 10 mil, mais os 22 mil e vai embora. Vou ficar só com 300. O resto, volte para sua casa. Aí fala, versículo 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Ial e mantêm o testemunho de Ial. Ou seja, manter o testemunho de Ial significa aqueles que vão morrer e ser fiel até a morte. Morte de madeira, né? Nossa. Então, nós vimos isso aqui.
Olha só, irmãos, o resto, fazendo a conexão dos textos. E faz a conexão dos remanescentes de Al-Shalã. Os remanescentes de Al-Shalã serão chamados, junto com o resto, de santos. Lá Isaías 4 mesmo. Vamos lá, Isaías 4. Nós estamos adiantando, deixando esse vídeo um pouquinho mais longo. Você vê, né, irmão? 32, uma quantidade de 32 mil homens. Foi escolhido 300. Foi escolhido 300. Aí é por isso que é a condição do que o papai disse, né? Esforçai-vos. Esforçai-vos. E é poucos os números que se salvam? É poucos. É o pouco que esses que vão sair alcançando a perfeição sem sofrimento. Exatamente. E eles têm que se esforçar. Tem que se esforçar. Agora os outros vão ter que se esforçar na tribulação. Exatamente. Isaías quanto, irmão? Isaías 4, versículo 3. Isaías 4, 3 diz assim, olha só. Esse aqui fala assim, então o resto de Sião, que é Sardes, veste suja. E o remanescente de Al-Shalã, está falando de Filadélfia, seres celestiais, esses que habitavam em Al-Shalã antes. Serão chamados santos, a saber, o que está inscrito para a vida em Al-Shalã. Agora nós vamos pegar isso aqui, ó, são chamados santos. Aí nós vamos ver a guerra que foi feita contra os santos do Altíssimo. Vamos lá. Vamos lá, acho que é Apocalipse 6. Olha só, Apocalipse 6, 9. Versículo 9. Quando abri o quinto selo, vi sobre o altar, aqui é o altar de sacrifício, as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Al e do testemunho. Viu aqueles que guardam? Apocalipse 12, testemunho de Al, que vão morrer. E o testemunho que dela tinham prestado, e eles clamavam em alta voz, até quando, mestre santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue dos habitantes da terra. Esse que fará justiça, Apocalipse, Daniel 7, que é o ancião. Isso. É o ancião da igreja, tá? É o anjo Micael, o sexto anjo. Aí ele fala, cada um foi dado então uma veste branca. Esse aqui, ó, já foi tomado o céu. Isso. Já foi tomado o céu. Você vê que a escritura está fora de ordem, não está no sincronismo. Por quê? Em Apocalipse 12 vai ter tomado o céu. Sim. Mas Apocalipse 12 é um resumo de fatos, né? Então, não se pode pegar Apocalipse e vai seguindo como se fosse de ordem cronológica, não é. É por ordem de visão que Yohana viu. E aí ele fala assim, olha, e cada um deles foi dado então uma veste branca, e foi-lhe dado também que repousasse por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número, grifa aí, completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Viu? Completar o número dos 144 mil. Tremendo. Porque Apocalipse 7 fala assim, eu vi o número daqueles que foram o quê? Selados. 144 mil. Esse eu vi o número. E aqui está falando até que complete o número dos 144 mil, que também vão ter que passar pela morte. Como aqueles de Esmirna. Os de Esmirna, eles estão aqui, ó. E os de Esmirna já estão impacientes. E fala assim, até quando, mestre? Agora você já tomou aí posse do céu. Você tomou posse aqui do templo, tomou posse do céu. Quanto que nós vamos ficar me esperando? Né? Faz justiça aqui para nós. Aí ele fala assim, olha, espera mais um pouco. Eu vou te dar vestes brancas. Eu vou tirar você do altar. Do sacrifício que fica no ato exterior, e eu vou transportar você para dentro do templo. Vou colocar você debaixo do altar do incenso. E lá você já está dentro do templo, porque vocês estão com veste branca, tão dignos de estar lá, mas espera mais um pouquinho, até que complete o número de teus irmãos servos, como tu. Que vão ser mortos. Vão ser mortos. Na perseguição da tribulação. De Apocalipse 12. Aí, quando completar o número, 144 mil, aí o ancião vai fazer justiça aos santos do Altíssimo. Aos santos, por isso que fala. Os restos de Sião e o remanescente de Al-Shalã serão chamados santos. Nós lemos isso agora. Tremendo. E por isso que fala. Agora chegou o tempo de fazer justiça aos santos. Vamos ver? Vamos. Quem são os santos? São o resto e são os remanescentes, junto com os de Esmirna e Pérgamo. Exato.
Tá? Porque os Dismino e Pego estão impacientes, já estão esperando já há muito tempo. Já tem muito tempo que está esperando, já estão impacientes. Até quando, Mestre Santo Verdadeiro, tardará? Porque você já tomou posse aqui do templo, né? Até quando? Aí fala, calma, espera, até que complete o número dos 144 mil, que como vocês serão mortos. Nossa, é muito forte. Olha só, Apocalipse 13. 13, que ele venceu, né, os santos, né? Porque aqui foi dado, a gente faz um link lá. O resto de Sião e o remanescente de Al-Shalom serão chamados santos. Agora vamos saber quem que são os santos. Aqui fala, ó. 13, 7. Apocalipse 13, versículo 7. Deram-lhe permissão. Você vê que Satanás não faz nada sem permissão. Nada. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos. Olha aqui, contra os santos. Santo. Está falando lá. Quem são os santos? É o resto de Sião. Sardes vestes sujas. E o remanescente de Al-Shalom. Serão chamados santos. Aqui está falando, foi-lhe dado permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esses aqui são os heróis, são guerreiros, irmãos. Porque os de Laodiceia vão fugir para o mato. Entendeu? Vai fugir para o mato. Vai esconder, para não receber a marca. Agora, esses que são chamados santos, eles vão guerrear. Eles vão ir de frente. Eles vão de frente, irmãos. Eles vão guerrear contra o antimachia. Então, eles vão guerrear. Eles estão juntos com as duas testemunhas, que nós vamos trazer o estudo aqui. Nós vamos ver se as duas testemunhas vão estar em Al-Shalom ou se elas vão estar no Vaticano. Vocês vão ter uma surpresa, irmãos, no próximo vídeo. Vocês vão ter uma surpresa. Tudo aquilo que a denominação fez ali, inspirado por Satanás, irmãos, vai cair tudo por terra. E os mensageiros de Sardes copiou ainda. Vai cair por terra, porque a verdade chegou, irmãos, no final dos tempos. Gratidão, papai. Assim seja. Aí, irmãos, olha só. Aqui está falando, foi dada a permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Por quê? Porque quem está na terra é o dragão, a morte. E quem é o anjo da morte? Emanuel. Vai perseguir eles e vai matar eles, porque eles vão guerrear, eles vão batalhar contra eles aqui nessa terra, irmãos, e vão ser perseguidos e mortos. Por isso que faz um link com Apocalipse 12, olha só, Apocalipse 12, da página ao lado, versículo 17. Diz assim, enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, descendendo da mulher, que observa os mandamentos de Al e mantém o testemunho de Al, quer dizer, o testemunho de ser morto. É muito lindo, irmão. Muito. Por isso que está fazendo o link lá. O ancião, quando ele já tomou posse do templo e da cidade, ele já jogou junto com o seu exército, o exército de Satanás e Satanás por terra, ele pega e ele está lá, e aí ele vê que os que estão debaixo do altar do sacrifício no ato exterior falam assim, até quando, mestre? Tardará em fazer justiça? Aí ele fala assim, espera mais um pouco, até que complete o número dos 144 mil, que como vocês vão ser mortos. Faz um link com Daniel 7, vamos lá, está acabando, irmãos. Paciência. Daniel 7. 7:21, né? 7:21. 7:21. Daniel 7:21. Olha só. Estava eu contemplando e este chifre movia guerra aos santos. Olha aí. Movia guerra aos santos do Altíssimo. E quem são os santos? Já expliquei. E prevalecia sobre eles até o momento em que veio o ancião e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Ou seja, fez justiça, julgamento e justiça em favor dos santos, fazendo eles reviverem, ressuscitando eles, que faz um link com o último Adão. Quem que é o último Adão? O último Adão se tornou espírito que dá vida, Micael. Se tornou espírito que dá espírito que dá a vida. Porque o último Adão, porque ele dos filhos originais de Alxa, ele é o mais novo. Tremendo. Mas como ele recebeu o nome de Alxa, ele também se tornou o primeiro. Tremendo. O primeiro ser que Ial
fez. Tremendo. Então ele diz, eu sou o primeiro, porque ele recebeu a condição de sétimo. E sou o último, o último dos filhos originais de Yahshua. Sou o primeiro e sou o último. Assim seja, meus irmãos. Muito forte. Nós vamos encerrar aqui esse vídeo. Nós avançamos um pouquinho, mas era necessário. O nome é muito forte. Muito esclarecimento na palavra, né? Nós estamos alegres com isso e que você persevere na mensagem, crescendo, para que você possa alcançar a condição de perfeito. Nós vamos trazer vídeos ainda mais profundos e é necessário que você volte um pouquinho para que você possa estar crescendo. É verdade. Crescendo em graça e conhecimento diante de ideal dos homens. Nós vamos colocar aqui no descritivo o nosso Telegram. Nós temos ali todas as mensagens presenciais aqui em Belo Horizonte, em áudio, em vídeo somente aqui no YouTube, mas lá já é muito mais explicado. Por quê? Porque eu não tenho que fazer tanta introdução, já que os irmãos chegam aqui muitas vezes pela primeira vez, e se eu não explicar, tentar assim, eles não voltam mais aqui. E o objetivo é que eles permaneçam e possam beber dessa água límpida que vem de Irial, ok? E né, irmão? Vinde as águas. Vinde a água. Sem dinheiro. Isso. Vinde a água. A água. Sem dinheiro, sem pão, é de graça. Aqui a gente não monetiza canal. Dinheiro, nada disso. A gente precisa de nada disso. É de graça. É de graça. E ali a palavra também está falando, né? Para aqueles que estão ouvindo. Ele está falando assim: escutem. Está de longe. Depois discutem, está de longe. Escute. Depois, vinde a mim. Vinde a mim. Depois, ouvem-me, já presencial, ouvem-me presencialmente. E vivam. E vivam. E vivam. Porque, conforme a palavra de Apocalipse 22:1, vivam, bebam da água da vida. Apocalipse 22:1. E vivam, bebam da água da vida presencialmente. E assim seja, meus irmãos. Gratidão. Yahweh abençoe e te guarde. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja. Até a próxima, meus irmãos. Até a próxima, amados irmãos. A paz de Yahweh. Paz de Yahweh.